noite, amigos e amigas da Academia do Ar 360. Falamos mais uma vez ao vivo, diretamente da cidade de Hockenheim, Alemanha. Não, tudo bem, vai, São Paulo. Mas estamos aqui com a grata satisfação de podermos trazer assuntos bastante pertinentes nesse momento em que estamos quase saindo, né, deste cenário de Covid-19, nessa doença terrível que só atrapalhou, né, atrasou a nossa vida aí. E, para isso, nós, da comunidade técnica e científica da área de ar-condicionado, refrigeração, aquecimento e ventilação, temos aqui algumas informações para compartilhar com todos, de forma a que possamos pensar em conjunto e nos preparar para a retomada das atividades econômicas no nosso país. Para tanto, na noite de hoje, melhor dizendo, né, nesta noite de inverno, trazemos aqui uma personalidade importantíssima neste cenário nacional, que é o meu xará, o engenheiro Arnaldo Basile Júnior, presidente da Abrava e, por assim dizer, o nosso representante nacional junto a diversos outros órgãos internacionais ligados da área de refrigeração, ar-condicionado, ventilação e aquecimento. Nosso tema de hoje é debater justamente as oportunidades, as variações de cenários que teremos para esta retomada das atividades econômicas e de que maneira, principalmente, os profissionais legalmente habilitados, nos seus diversos níveis técnicos, tecnólogos, engenheiros, de que maneira que esses profissionais podem contribuir para a saúde e o bem-estar da população brasileira. E, por que não dizer também, contribuir para a saúde da população mundial. Gostaria de passar, então, a palavra para o meu amigo, para o meu colega, Arnaldo Basile, para que ele dê as suas considerações iniciais. Basile, é com você. Boa noite a todos. Boa noite, meu amigo Parra. Obrigado por esse convite, por essa oportunidade de a gente debater, de a gente trocar informações, impressões a respeito do que está acontecendo e como que a gente pode encarar as boas oportunidades que estão relacionadas com o nosso negócio, com o nosso business. A Brava, falar rapidamente sobre a Brava. A Brava ainda continua trabalhando de maneira remota, mas já temos providências tomadas para, a qualquer momento, voltarmos às atividades presenciais. Enquanto isso não acontece, tem vários cursos, treinamentos e lives que estão acontecendo de maneira remota. A gente manter o pico, ficar à vontade para interromper. Às vezes a gente acaba desenvolvendo uma linha de raciocínio que pode ser meio tendenciosa, às vezes, né? Então, se quiser interromper, interrompa a qualquer momento, fica à vontade. Como você me deu liberdade para falar a respeito do cenário, como é que as coisas estão acontecendo, que interpretação que a gente tem, baseado com as interações que nós estamos tendo aí com a associação e outras entidades, eu vou tomar liberdade do macro para o micro. Eu começo falando do macro a respeito do que acontece em termos de mundo. Como é que as coisas devem estar acontecendo no mundo e como isso pode nos beneficiar. Começo falando pela China. A China é o maior parceiro comercial do Brasil. É o país que mais importa do Brasil. E em alguns momentos a gente importa mais da China do que de outros países. Né? O que está acontecendo na China? Por várias questões, pelo perfil político e econômico da China, as coisas lá não são assim muito claras, não são divulgadas de uma maneira assim muito ampla. Então existem algumas suspeitas, existem algumas interpretações a respeito de que o mercado lá é um pouco fechado para essas informações. Tá? Mas
notícias frescas, notícias que fazem a gente parar para pensar e interpretar as oportunidades. A China compra de tudo e do mundo inteiro. Tem uma teoria que fala, uma teoria não, uma interpretação que fala que se cada chinês tomasse uma taça de vinho por dia, não existiria produção de vinho suficiente no mundo para manter esse hábito dos chineses. Ainda bem que eles não gostam de vinho, então. É isso que você quer dizer, né? Não, o pior é que hoje já é o mercado, é a maior concentração mercadológica de consumo de vinho. A China tem 1 bilhão e 400 milhões de habitantes. Aproximadamente 200 milhões têm capacidade de consumo acima da média mundial. Ou seja, o poder de consumo da China ele continua aumentando de uma maneira interessante. A China teve essa situação de queda na produção dela, de redução do crescimento dela, mas deverá ser o único país do mundo que deverá ter um crescimento ainda este ano. Está previsto que todos os outros países do mundo, com talvez alguma rara exceção, tenham algum crescimento, mas os 212 países do mundo deverão ter queda no seu PIB. E o único que tem previsão de crescimento é a China. Para ver o potencial de consumo da China. Tá? Bom, isso leva a alguns problemas. Essa situação política e pandemia que acabou tendo origem lá na China provocou vários países, vários grupos industriais a reanalisarem aquilo que está acontecendo na China. E muitas empresas europeias e norte-americanas, e mesmo da Ásia, Japão, por exemplo, que fizeram grandes investimentos na China. Tem fábricas, tem muitas operações na China. E esse rumor que veio lá dos Estados Unidos, com a fala do Trump de sobretaxar os produtos chineses e criar alguma dificuldade com a China, isso pode ter um fundo de verdade, a ponto de se pensar o seguinte, e aí vai dentro daquela filosofia que as montadoras de linha branca, as montadoras de automóveis acabam fazendo. Ao invés de você ter uma grande produção na China, por que não ter 2 ou 3 operações espalhadas, talvez uma na China e outras em algumas outras localidades, ou seja, fazer uma descentralização dos seus parques fabris. Isso pode gerar, isso não é uma especulação, isso está sendo estudado, isso vem sendo conversado nas escolas de negócios, vem sendo tratado como cases a serem considerados. O Japão, algumas semanas atrás, anunciou que pretende tirar algumas indústrias da China e levar de volta para o Japão. O que isso demanda? Qual é a visão futura que se pode interpretar? Uma redução da capacidade produtiva industrial da China e uma migração dessas indústrias para outras regiões. Se nós pensarmos que nós temos aqui no Brasil, Manaus, e temos o interior de São Paulo, o interior de Goiás, o interior do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Triângulo Mineiro, a região próxima do Rio de Janeiro. Ou seja, nós temos várias regiões de capacidade produtiva a serem desenvolvidas. Então, não é nenhum sonho começar a imaginar, começar a pensar que a descentralização da produção industrial da China comece a se espalhar pelo resto do mundo, por uma questão de precaução. E aí eu puxo de novo o exemplo daquilo que acontece na linha branca, na linha automotiva. Como é que as montadoras operam? Normalmente elas têm, para cada componente a ser fornecido, tem 2 ou 3 fornecedores. E dependendo da condição comercial que esses fornecedores apresentam, é feita uma concorrência entre eles, então existe a disputa pelo market share. A disputa pelo market share é assim, a melhor condição comercial, o fornecedor A tem a melhor condição comercial. Ele leva 60%, 65% do market share da demanda que essa montadora necessita. Os outros 35% são divididos pelas outras duas fornecedoras, a B e a C. E essa competição entre eles é sempre acirrada com o intuito do quê? De promover, buscar uma fornecedora
tenta arrancar o market share da outra. Então, levando isso, extrapolando isso para um conceito internacional, um conceito mais empresarial, não é de se surpreender que, por exemplo, uma grande indústria norte-americana que compra muitos insumos, muitos produtos da China, vai comprar produtos da China e vai ter interesse em desenvolver outros centros de fabricação, outros centros industriais na América do Sul, no Oriente Médio, em algum local da Ásia Oriental, ou melhor, a Ásia Ocidental. Tudo é possível. Então, isso pode ser uma oportunidade para o Brasil. O Brasil tem o perfil de ser um país amigável, é um país que não tem desastres naturais, não tem conflitos de etnias, não tem conflitos religiosos, não tem conflitos de guerra com seus países vizinhos, com seus países limítrofes. Ou seja, o Brasil sempre foi considerado um país interessante para investimentos, por conta das condições geográficas, por conta do clima, por conta dos recursos naturais, independentemente das questões políticas. No business, o que importa é essa cesta de interesse, essa cesta de características positivas. Então, o Brasil sempre vai ser considerado uma boa alternativa para empreendedores internacionais. Já visto o que acontece. A Bolsa de Valores, nesse período meio complicado, estava subindo. Está certo que as taxas de juros estão caindo, então o mercado financeiro acaba sendo menos atrativo, então as bolsas de valores passam a ser alternativas de ganhos reais. Mas por quê? Sempre tem capital estrangeiro vindo para o Brasil, não só para fazer investimentos e especulação na bolsa de valores, mas para fazer empreendimentos aqui no Brasil. As notícias dos últimos dias mostraram aí que o dólar acabou subindo, porque muitas empresas que estão aqui no Brasil, que são sucursais de organizações internacionais, estão procurando comprar dólares aqui no Brasil para mandar para fora, para mandar para suas matrizes, por conta dessa, entre aspas, não digo confusão política, mas por conta desses ruídos políticos. Né? Mas isso é passageiro, isso é temporário. Isso a gente já viveu em vários momentos da nossa história, e isso acontece periodicamente. Então, o fato é que o Brasil é atrativo e vai continuar sendo atrativo. Passada a pandemia, passada essa quarentena que nós estamos vivenciando, vamos ter vacina daqui quanto tempo? 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos? Tomara mais ou menos, né? Vai demorar um pouquinho. Justamente nesse período, entre essa retomada das atividades e o surgimento da vacina, né? Que é a nossa grande preocupação e a gente enxerga como uma grande oportunidade para o nosso setor na preservação da saúde, né? Exatamente isso. Então, vai acontecer, é uma questão de tempo. O vírus por si só, a quarentena, o isolamento das pessoas não mata o vírus tem que ser matado, o vírus tem que ser eliminado. A única maneira de eliminar o vírus é com vacina. Tem vários centros de pesquisa que estão trabalhando ativamente na busca de uma vacina. Então, é uma questão de tempo para se ter uma vacina. É uma questão de tempo para a gente ter um arrefecimento da quarentena. E vamos voltar a viver um ritmo, talvez não o mesmo ritmo que a gente vivia antes, mas um ritmo presencial mais intenso novamente. Tá? Então, só esse aspecto já faz com que o Brasil, sendo atrativo para mercados, para capital estrangeiro, já gera outras oportunidades aqui para o Brasil. Outro aspecto que acontece agora e vai continuar acontecendo depois da passada a pandemia, passada a quarentena. As empresas brasileiras, elas começam a se estruturar de uma maneira mais intensa e começam a se preparar para exportar. Então, o comércio internacional será bom nos dois aspectos, para nós recebermos capital estrangeiro e para nós exportarmos. Então, a primeira interpretação positiva é nesse aspecto. Aonde estão os negócios interessantes? Onde estarão os negócios interessantes que, de uma maneira direta ou indireta, atinge o nosso setor, que favorece os nossos negócios?
empresas que exportam, empresas que manufaturam, exportam, empresas que prestam algum tipo de serviço de consultoria para exportação, consultoras, ou seja, se identificarmos esses nichos de empresas exportadoras, aproveite essa oportunidade. E toda a indústria, toda essa cadeia de empresas voltadas para exportação, necessariamente elas demandam por serviços de ar-condicionado. Hoje é uma realidade, para atingir a excelência do mercado internacional, não é possível você ter uma planta que não tenha o devido controle e que o controle necessariamente passa justamente no controle climático em alguma fase do processo, pelo menos, não é verdade, Arnaldo? E de refrigeração também. Perfeito. Sem dúvida. O ar-condicionado e a refrigeração fazem parte. A economia brasileira ela tem 24, eu não lembro muito bem, se são 24 ou 25 segmentos mais relevantes, mais impulsionadores, que numa curva ABC detém aí mais de 80% da economia brasileira. Então, o ar-condicionado e a refrigeração, ou o ar-condicionado ou a refrigeração, eles estão presentes em todos os segmentos da economia. Você falou muito bem, Pato, você lembrou muito bem. Não tem uma indústria, não tem um processo que hoje em dia não esteja diretamente dependente ou que use um sistema de refrigeração ou de ar-condicionado. É questão de manter a excelência, a produtividade, qualidade de tudo aquilo que se é desenvolvido. Uma outra coisa que começa a ser divulgado, um outro segmento que pode começar a ser visualizado é o seguinte: está em discussão a aprovação do marco regulatório sobre saneamento. Isso não estava sendo divulgado, isso não vinha sendo conversado recentemente. Os jornais, nesses últimos dias, têm dado alguma visibilidade para isso. E a questão do marco regulatório para saneamento significa não só... É tudo relacionado com saúde pública, mais do que hospitais. Sabe? Então, falando de saneamento mesmo, são as condições de vida, distribuição de água, coleta de esgoto, tratamento de esgoto, tudo aquilo que se refere à coleta de lixo, reciclagem de lixo, tudo isso faz parte dessas questões que estão ligadas com o marco regulatório sobre saneamento. Nós não conseguimos ter uma noção muito clara, assim, poxa, mas onde é que eu vou aplicar o ar-condicionado ou a refrigeração nessas questões, nessas empresas? Aí, o Parra acabou de falar agora, acabou de comentar agora. Você sempre vai ter, direta ou indiretamente, empresas, atividades econômicas que estarão ligadas com as atividades relacionadas com o saneamento. E esse marco regulatório vai ser lei, não vai ser uma questão de opção. Os estados, as cidades, os municípios terão que se adequar. Isso vai demandar muito recurso do governo federal e recursos estaduais também. Vai ter que ter muito investimento em infraestrutura. Quando se fala em infraestrutura, e é um jargão, né? Todo mundo fala, o governo tem que investir em infraestrutura, em portos, aeroportos, pontes e por aí vai, tudo isso. Realmente, isso aí move a economia da construção civil e, por consequência, tudo que está ligado direto e indiretamente com a construção civil. Mas nós vamos passar por um período meio complicado de investimentos com portos, aeroportos. Né? Temos um período de curto prazo pós-pandemia, tanto quanto incerto, é difícil fazer previsões mais precisas. Mas naquilo que disser respeito a saneamento, ainda mais por conta desse exemplo que a gente está vivendo, que esse vírus ele contaminou a população mundial por conta da falta de saneamento, por conta da falta de cuidados de higiene. Saneamento, daqui para frente, vai ser também uma coisa que vai estar na palavra do dia. As pessoas vão prestar mais atenção em tudo aquilo que diz respeito a saneamento. O que você acha, então, que está acontecendo com o mundo? É uma mudança de cultura, onde antes, eu me lembro muito, né, você também, político dificilmente investia muito em saneamento, justamente porque era um investimento enterrado.
via de regra, né? Nas tubulações, eram obras que não apareciam. Agora não, nós estamos percebendo uma alteração na cultura das pessoas, percebendo a necessidade que existe e o cuidado que é necessário, né, para as coisas da saúde, a infraestrutura da saúde, e que vai acabar necessariamente passando pela qualidade do ar de interiores e, assim, trazendo um grande crescimento para o nosso setor. O que você acha? O momento é de transformação. É disruptivo e é de transformação, não é de adequação, não é de ajuste, é de transformação. Os nossos valores estão sendo revistos, as nossas necessidades, os nossos hábitos estão mudando de uma maneira muito rápida, de uma maneira assim bastante contundente, e não tem como fugir disso. Então, esse novo momento que a gente está vivendo, e de novo, mais um jargão, né? O novo normal leva a gente a pensar e agir de maneira mais adequada em relação a tudo que diz respeito à higiene, à segurança pessoal, qualidade do ar, e aí a gente entra no que nos interessa, aquilo que isso aí. Temos domínio. Até pouco tempo atrás, o que se falava? Eficiência energética. Eficiência energética a qualquer custo. Tudo era relacionado no nosso business com eficiência energética. Até porque, aí eu tomo como referência a Brava, né? o nosso lema. Nós incentivamos as boas práticas de engenharia, as boas práticas de construção, de instalação, de projeto e o desenvolvimento tecnológico. Sempre em busca do quê? De uma otimização, da facilitação, da facilidade de fazer uma montagem, uma desmontagem, facilitar a manutenção e eficiência energética. Hoje, nós estamos nos dando, não digo ao luxo, mas nós estamos sendo obrigados a deixar a questão da eficiência energética de lado ou para o segundo plano e nos preocuparmos com a questão de qualidade do ar. Qualidade do ar, o ar que se respira hoje, é o que tem de mais importante. Não tem nada mais importante para ser dito agora. E qualidade do ar leva às boas práticas de engenharia, às boas práticas técnicas, vamos falar dessa maneira, e o desenvolvimento tecnológico, os ajustes tecnológicos. As melhores práticas estão sendo aplicadas dessa maneira, no que diz respeito à qualidade do ar. E o resto vem por consequência. A eficiência energética, a gente traz como consequência. O plano de manutenção, operação e controle, o PMOC, ele está voltado para o quê? Para a qualidade do ar interior. Não tem como pensar diferente. Pode ser que daqui 2 anos nós vamos nos afrouxar um pouco mais e vamos deixar de falar com tanta ênfase em qualidade do ar, porque vai estar todo mundo mais acostumado, as prevenções vão ter sido tomadas. Mas hoje já estamos vivendo essa situação e pode ter certeza, por mais um ano e meio, a qualidade do ar vai ser aquilo que vai ser o objeto mais importante, objeto não, a questão mais importante para o dia a dia das pessoas, em qualquer ambiente de trabalho, residencial, no seu automóvel, lazer, tudo vai estar relacionado. Todas as atividades, né? E todas as atividades. E o que você acha que a gente precisa tomar de ação? Nós, como entidade, né, a Brava e outras entidades importantíssimas também do nosso setor, qual que é a nossa missão para nós podermos promover tanto o bem-estar da população, que é, na verdade, o bem número 1, né, o objetivo número 1, mas também para nós incentivarmos os negócios, as oportunidades para o setor do AVAC-R. O que você acha? Tolerância zero para as falhas de instalação e de manutenção. Tolerância zero. Tem muitos projetos que foram bem concebidos, com tomada de ar externo adequado, com renovação adequada, com filtragem adequada. O projeto está perfeito. Só que quando você vê a instalação, falta alguma coisa, não é difícil se dar conta que está faltando o sistema de renovação de ar. Economia porca, né, Arnaldo? É aquela economia... uma economia porca. Não tem outra maneira de falar, porque
nós estamos nesse cenário e advindo de decisões passadas que vêm em várias esferas, inclusive governamentais, em que decisões equivocadas foram tomadas no passado em não se privilegiar diretamente a saúde e o bem-estar da população. O caso emblemático foi uma frase de um famoso jogador dizendo que não se faz uma Copa com hospitais. Então, essa era a cultura que nós tínhamos, até nem por maldade. A gente sabe que, nesse caso, não houve uma maldade, mas houve, sim, um despreparo de decisões governamentais que envolvam a infraestrutura nacional do ponto de vista público-sanitário, ou seja, a coisa pública que envolve a saúde foi relegada. E nós percebemos, como você apropriadamente tem falado, que vai demandar muita mão de obra, vai demandar muita especialização e que nós temos que estar à frente e preparados para suprir o mercado com essa mão de obra qualificada, não é? Sem dúvida. Conscientização. Infelizmente, nós temos uma boa parte da nossa população, e isso faz parte da nossa cultura, e nós pouco analisarmos aquilo que aparece à nossa frente. Nós temos a tendência de lermos uma manchete de jornal e, pela manchete, a gente deduzir o que significa tudo aquilo. Nós nos contentamos em ler a manchete e não aprofundadamente, não ou sequer uma lida mais rápida no texto em si. Nós temos a tendência de termos interpretações para tudo porque a gente ouviu falar, porque alguém nos contou, porque eu deduzo que, e nós nos prestamos a isso. Infelizmente, a gente acaba ficando naquela discussão superficial. As nossas trocas de informações e de mensagens, o aprimoramento acaba ficando sempre num nível muito superficial. Por conta do ouvir dizer, alguém me contou, um primo me disse que, não dá para ficar mais nessa superficialidade. Nós temos que ter mais interesse por aquilo que acontece. Por isso que eu falo que a tolerância tem que ser zero. No que diz respeito à qualidade do ar, no que diz respeito às boas práticas de engenharia, não dá mais para tolerar um projeto de ar-condicionado, sistema de ar-condicionado, que não é corretamente instalado. E depois, na instalação, na operação, você faz aquilo que dá. No meu business particular, eu estou ligado com o sistema de balanceamento hidrônico de sistemas de ar-condicionado central. Tá? É comum você constatar válvulas de balanceamento instaladas, mas que são totalmente reguladas. E o sujeito nem se preocupou em fazer o balanceamento adequado, mas constava no projeto, constava no edital que precisava ter aquela válvula de balanceamento. Então foi colocado... Aí ele vai descobrir que faltou até o purgador de ar, né? Pois é. Onde é que é o purgador? Onde é que é o purgador? E o barulhão lá na obra... Então, esse improviso, esse querer fazer as coisas de qualquer jeito, não dá mais para tolerar. Não pode ser dessa maneira. Nós, brasileiros, temos que ter mais crítica. E essa nossa criticidade, ela começa a partir de agora. Nós precisamos ter qualidade do ar melhor, nós precisamos ter sistemas mais bem instalados, nós precisamos ter procedimentos mais bem definidos, precisamos fazer a coisa certa. Nós não somos diferentes, nós não podemos ser diferentes dos povos europeu, asiático e norte-americano. A gente não pode se contentar com o assim tá bom. Não, tem uma pergunta boa para você aqui, o Arnaldo. Uma perguntinha muito boa. Olha só. É o nosso amigo aqui, o Samuel Vilela. Olha só. Tentamos sempre trabalhar corretamente, mas vocês não acham que falta fiscalização nos estabelecimentos para exigir a perfeita instalação e manutenção do ar-condicionado? Eu deixo para você responder. Olha, eu tenho duas maneiras de responder. Primeiro, como brasileiro, e segundo, como profissional. Como brasileiro, eu vou dizer o seguinte: está faltando fiscalização, precisa ter fiscalização, efetivamente. E sem fiscalização, as coisas não funcionam corretamente. É que nem usar o cinto de segurança, e demorou anos para a gente aprender a usar cinto de segurança, e só teve efetividade quando começou a mexer no nosso bolso, ou seja, multa, uma penalização para você usar o cinto de segurança. Não podemos mais ser essa sociedade que é movida por medo, que é movida por penalidade. Não pode. Nós temos que ter conscientização e elevar o nosso nível, o nível de expectativa. Nós temos que
temos que querer ser melhores. Não podemos estar sujeitos a, se o guarda não está vendo, eu faço. Se eu não tenho fiscalização, eu não faço. Não pode ser dessa maneira. Vamos fazer o certo. A lei do PMOC, ela foi sancionada no dia 4 de janeiro de 2018. E ela não foi sancionada a tempo. Tá? Olha só que paradoxo que nós vivemos na complexidade jurídica brasileira. O presidente assina uma lei, ele sanciona uma lei que foi discutida durante muito tempo por especialistas, mas depois o parlamento tem que validar essa lei, tem que regulamentar essa lei. Ok, o ordenamento jurídico fala dessa maneira, paciência. E enquanto isso não acontecia, as pessoas me questionavam e falavam o seguinte: enquanto a lei não for regulamentada, eu não vou aplicar, porque eu não vou ter multa mesmo, eu não vou sofrer multa. E eu falava assim, eu sempre falei para todo mundo, eu não preciso de uma lei para me obrigar a fazer o certo. Eu sei o que é o certo. Se eu sei o que é o certo, por que eu vou esperar sofrer uma penalização para fazer a aplicação correta? Não teve nenhum deputado, vereador, senador, presidente, governador que chegou para o especialista de ar-condicionado e, olha, e disse o seguinte: aqui tem uma lei, vocês estão obrigados a criar um sistema de ar-condicionado. Ao contrário, o sistema de ar-condicionado existe há mais de 120 anos. E com o passar do tempo, os especialistas e das gerações profissionais que nos antecederam foram se aprimorando, foram identificando o que era melhor para aquele tipo de aplicação e chegaram à conclusão de quais são as melhores alternativas hoje. Tá? A lei que obriga a aplicação do PMOC é uma regulamentação daquilo que é obrigatório a ser feito. Agora, se nós tivéssemos um pouco mais de civilidade e de dignidade, nós esperaríamos isso. Nós praticaríamos o correto, faríamos o correto. Por que esperar uma lei para me obrigar a fazer a coisa certa? E quando eu falo em dignidade e civilidade, é naquele conceito. Civilidade é aquilo que eu compartilho com você. Como é que eu me relaciono com você? E dignidade é aquilo que eu quero para mim. Eu quero ter uma vida digna. Eu quero o melhor para mim. Eu tenho que querer o melhor para mim. Isso é dignidade. Por que a gente não pensa dessa maneira? Por que nós não vamos em busca daquilo que é o melhor? Por que a gente fica sempre naquela filosofia do assim tá bom? Eu vou fazer uma outra. Deixa eu só completar a frase aqui do nosso colega do Samuel, com a seguinte questão, Samuel. Primeiro, muito obrigado pela sua pergunta, né? Mas também o detalhe da fiscalização, até onde nós sabemos, é que existe, de fato, existe um planejamento por parte dos serviços de vigilância sanitária, tanto municipal, estadual e federal, para uma intensificação das ações de fiscalização, principalmente nessa retomada no cenário pós-Covid, na retomada das atividades econômicas. Porque existe uma grande preocupação do poder público com relação a eventuais ou retorno, né, o rebote da contaminação do Covid-19 ou mesmo a sua continuidade generalizada. E os principais estabelecimentos que estão no radar dos órgãos fiscalizadores são principalmente shopping centers, são os hotéis, bares, restaurantes, escolas ou algum outro ramo de estabelecimento que tenha grande concentração de pessoa e que, por consequência, possa trazer algum risco adicional pelo convívio, né? pelo não distanciamento social. Então, os empresários e os gerentes de facilities de grandes prédios comerciais também têm que estar muito atentos com as atividades do PMOC, que a nossa recomendação, a Brava se posicionou vastamente sobre esse assunto, informando o que fazer, emitindo protocolos e recomendações para que o PMOC, principalmente, ele esteja perfeitamente atualizado, bem elaborado e com os equipamentos na sua melhor performance para evitar qualquer contaminação cruzada durante esse período aí. Arnaldo. Perfeito. Bem colocado, Parra. E essa realmente é a questão. O Confea, ele criou um grupo técnico de trabalho para tratar das questões de PMOC no ano passado.
Eu participei desse grupo lá em Brasília, lá no Confea. Esse ano, por conta da pandemia, as coisas ficaram um pouco atrasadas. Foi reconstituído esse grupo, está tendo continuidade. Por quê? Se entende que o assunto é sério, que o assunto é importante, que demanda atividade dos profissionais da área. E agora está tomando vulto com muito mais intensidade. Por quê? Porque está diretamente relacionado com a qualidade do ar, está relacionado diretamente com evitar a propagação do vírus pelo ar. Da onde vai vir, de onde deverão vir os movimentos mais sérios, mais contundentes? Os hospitais. Os hospitais são as instituições que hoje estão no olho do furacão da pandemia. São os hospitais que têm que estar com as instalações mais bem apuradas, mais bem dimensionadas, mais bem mantidas do que qualquer outra instituição. Os hospitais estão criando protocolos de inspeção e de averiguação e de projetos e de comissionamento, e as coisas vão caminhar da seguinte maneira. Já é previsível isso. O fornecedor ele passa a ser responsável por absolutamente tudo, inclusive aquilo que não está previsto. O que vai importar é o resultado final da qualidade do ar naquele ambiente de sala cirúrgica, na sala no ambulatório, na enfermaria, tudo aquilo que está ligado, direto e indiretamente, para que essa condição seja estabelecida, passa a ser de responsabilidade do instalador, ou suponho que vai ser do instalador, mas de quem for o responsável por esse serviço. Então não vai ter mais aquela de porque o termostato não ligou na hora certa, porque o filtro quebrou a cantoneira e ele ficou torto e não fez a filtragem adequada. Não vai ter mais isso. Então, a demanda que os hospitais vão gerar para quem trabalha com manutenção e operação hospitalar vai elevar a régua. As exigências vão ser bem maiores. E, por consequência, os laboratórios já fazem isso, até porque no meio industrial você tem rotinas mais bem definidas, não é tão gritante quanto os hospitais, que você tem uma interferência humana. Mas também vai puxar a grade, vai puxar para as clínicas, de uma maneira geral, e todos os fornecedores que estarão ligados com a área médica vão passar por um crivo bastante mais apurado. Nós vamos ter mão de obra para isso tudo, Arnaldo? Isso que eu ia falar. É um segmento interessante, que vai demandar oportunidades interessantes, mas para especialistas. É para quem quiser se especializar efetivamente. Boa, e olha, essa especialização é assim, os melhores serão bem-vindos. Tá? Vai ser um segmento que vai ter uma remuneração, vai propiciar uma remuneração mais interessante, naturalmente. Por quê? Porque vai demandar mais estudo, vai demandar mais dedicação e mais preparação para os profissionais atenderem essas necessidades. Isso é intuitivo, isso já está sinalizado, isso já está acontecendo. Tá? E, de novo, vai servir como exemplo para outros segmentos também. Vou puxar um pouquinho agora, se me permite, alguma coisa sobre refrigeração. Opa, sempre bem-vindo. Eu andei estudando nos últimos dias e eu encaro com oportunidade também. Eu andei estudando nos últimos dias o que tem acontecido com os frigoríficos. E se alguém acompanhou nos jornais, no final de semana apareceu aí uma informação que uma cidadezinha na Alemanha ela ficou interditada por conta de um frigorífico que sofreu uma pandemia absurda. E tem vários frigoríficos, tanto na América do Norte quanto na Europa e na Ásia também, que foram fechados por conta da pandemia. Por quê? No ambiente de preparação de carnes, de manuseio, de preparação dos cortes, seja lá o que for, você tem uma concentração de pessoas muito grande. É um serviço de mão de obra muito intensivo. E a carne ela não pode ser manuseada, manipulada, acima de 10 graus centígrados. Então, ela tem uma faixa de... O ar ambiente ele tem que estar controlado para operar entre 8 e 12 graus. Tá? O mínimo e o máximo. Né? E com uma taxa de renovação de ar usualmente muito baixa. Claro,
para você manter o ar resfriado. Só que todas as práticas, todas as técnicas que foram aplicadas até hoje nos frigoríficos, nessas salas de manuseio, elas se referiam sempre ao evitando alguma contaminação, algum problema que os operários tinham, e afastavam os operários. Quando foi na oportunidade da H1N1, na pandemia do H1N1, os frigoríficos já identificaram naquela oportunidade que os sistemas de climatização precisariam ter uma outra concepção, com uma taxa de renovação de ar maior, com filtragem mais adequada. Só que o H1N1 ele não era tão letal como tem sido identificado agora com a Covid-19. Então, o H1N1 acabou passando, se trocava os funcionários, se fazia algum sistema qualquer de ventilação e filtragem adicional, e por aí vai. Só que agora, essa pandemia está mostrando a fragilidade do desenvolvimento dos projetos que aconteceram até agora. As necessidades dos frigoríficos têm uma outra demanda agora. E tem muitos consultores, tem muitos especialistas que estão estudando, estão quebrando a cabeça para encontrar uma alternativa. E todas as alternativas vão desembocar onde? Na renovação do ar. Perfeito. E na filtragem do ar. Só que uma renovação de ar e PMOC. Não vai esquecer do PMOC. Já até falamos sobre isso, né? Então, já estou com o PMOC da refrigeração, já está na agulha aqui para a gente disparar isso aí. Então, é o momento, porque os frigoríficos estão vivendo essa dificuldade, estão vivendo essa necessidade. E não se está encontrando uma solução adequada que não passe pela renovação mais intensa do ar e por uma manutenção, por um PMOC mais eficaz. Não tem por onde, não tem outra alternativa. Se você aumenta muito a vazão, a tomada de ar externa, a renovação do ar, você aumenta muito o consumo de energia para manter o ar climatizado entre 8 e 10, 12 graus centígrados. Sim, a condensação também, que é outro efeito negativo, né? Exato. Então, esse segmento de frigoríficos pode ser uma oportunidade interessante também. É para acompanhar com olhos mais aguçados. Vale a pena acompanhar. Parra, você falou dos procedimentos da Brava, estou mudando de assunto agora. Os protocolos tem uma perguntinha aqui para você boa também, o Arnaldo. Opa, vamos lá. Do meu amigo João Frois. Primeiro chegou o Marcos Vinícius Cardoso, também um abração para ele aí. Ele foi meio traumatizado hoje, depois eu explico. João Frois, né, nosso parceirão aí. Um abraço para o João Frois. Nós temos aqui, olha, ele dizendo que nós temos uma grande demanda por retrofits e instalações, justamente porque a maioria não atende às normas sanitárias e acabam, dessa forma, servindo como vetores ou propagadores de vírus e outras moléstias, né? Ele comenta que a renovação de ar, o sistema MOA de tratamento subresfriado do ar, sem taxas de perdas. PMOC com engenharia aplicada. É isso aí, Frois. É exatamente isso que nós estamos falando. E um abraço para o Frois. Retrofit é uma necessidade, porque tem muitas instalações que elas foram feitas de qualquer jeito e operaram até agora, mas não vai dar mais para continuar operando dessa maneira. Vai ter que ser retrofitada, em alguns casos, vai ter que ser refeita. Os problemas se acumularam de tal maneira, porque o PMOC que foi praticado nesses últimos tempos foi tão mal feito e estragou a instalação, perdeu a instalação, vai ter que ser refeito. Então, de novo, em nome da qualidade do ar interior, vai ter que ter um outro enfoque, vai ter que ter uma outra classificação, vai ter que ter um outro cuidado, e muitas dessas instalações vão ter que ser mais que retrofitadas, vão ter que ser ou retrofitadas ou até refeitas. Isso vai ser inevitável. Eu ia falar sobre os protocolos que a Brava divulgou na semana retrasada, e mais o Renabrava 9 e o Renabrava 10. Esse é o compromisso que a Brava tem com a sociedade, não é só com os profissionais do setor, mas é com a sociedade. É oferecer o melhor conhecimento que os seus voluntários que militam dentro da associação podem conceber num documento e servir como uma orientação. O Renabrava 9
ele tem validade enquanto perdura um período de pandemia, porque parte de conceitos totalmente distintos daquilo que é a boa engenharia, ou seja, trabalhar com ventilação no máximo o maior tempo renovação, possível, portas abertas, portas abertas, janelas abertas, tudo que facilitar a renovação do ar e a circulação do ar é bem-vindo. Contrário aos conceitos da climatização eficiente, mas em guerra é guerra, e nós estamos numa guerra. Então, a Renabrava 9 ela trata dessas exceções. A Renabrava 10 é a retomada das operações de sistemas paralisados durante muito tempo e mais tratamento de água. Tiveram muitos sistemas que ficaram paralisados sem terem o cuidado adequado de desconexão. Ou seja, os sistemas estão parados e não sofreram manutenção, não passaram por manutenção durante esse período e estão sendo obrigados a serem postos em marcha, reativados, ser reativados, e é necessário fazer uma manutenção corretiva. Tá? Então, essa Renabrava 10, ela dá essas orientações nesse sentido. Principalmente também, Arnaldo, não vamos esquecer, nos sistemas de águas, né? Nosso amigo Charles Domingues está atento aí no nosso chat e pede aqui um comentário sobre os problemas relacionados com a qualidade da água, em especial para sistemas onde exista frio alimentar. Olha que interessante. Interessantíssimo, interessantíssimo. O Charles é um expert. Grande expert. Doutor. É o doutor Água, é o Aquaman. Aquadoctor. Isso aí. E realmente, o tratamento de água é uma coisa que tem que ser considerado antes do sistema ser colocado em operação. Ele tem que ser revisado antes de colocar em operação. E não é assim, olha, vou colocar o sistema em operação segunda-feira, então no sábado, na sexta-feira, eu vou ver o que eu vou fazer. Não, você tem que começar a tratar desde já. Você tem que fazer, muitos casos, vão ter que fazer correções bastante significativas, com apassivamento, com adição de produtos químicos muito em doses bastante relevantes. A água parada durante tanto tempo, 2, 3 meses, em sistemas fechados, em sistemas herméticos, em alguns semi-abertos, vai dar um trabalho significativo. Qual que é a sua recomendação? Deixa eu chutar a bola. Deixa eu colocar a bola para você chutar. Qual que é a sua recomendação, então, para estabelecimentos que desavisadamente acabaram fazendo uma desativação do sistema sem o devido cuidado? O que você acha que esse tipo de situação pode causar e o que deveríamos fazer? Primeira coisa, quem é o responsável pela manutenção desse estabelecimento? Aciona esse cara, chama esse especialista, chama esse sujeito, porque ele tem a obrigação de traçar uma linha de conduta do que fazer. Se ele não estiver preparado, se ele não estiver habilitado para isso, se ele não souber, se não tiver uma resposta na ponta da língua, chama a Brava, chama o nosso Departamento Nacional de Tratamento de Água, que a gente tem resposta. E começa pela Renabrava 10, dá uma batida de olhos na Renabrava 10. Começa por aí. Eu queria fazer um outro comentário, Parra. Aí nós só falamos das exceções, da importância. Eu queria fazer um comentário a respeito da recuperação do setor. O que se espera? Vão ter alguns segmentos. Segmento de manutenção teve uma queda significativa, tá, no início da pandemia, mas já está começando a ter uma recuperação. Aquilo que o ministro da Economia, Paulo Guedes, já anunciou, que é a recuperação em V. Bateu no fundo do poço e já começa a ter uma recuperação automática. Não com velocidade, mas bateu no fundo e já começa a ter uma recuperação. Porque se trata de uma crise fabricada, uma crise artificial, não é? Nós não caímos, nós brecamos, é diferente. Exato, que é o caso do que nós estamos falando agora. Esses sistemas que ficaram parados durante tanto tempo e que tem que começar de uma hora para outra a operar, os especialistas, nossos colegas especialistas, eles vão ter essa oportunidade de propiciar essa recuperação em V. Bateu no fundo, parou, mas já tem que ter uma recuperação. Vão ter outros segmentos, que é a tal da recuperação em U,
seja, teve uma queda acentuada, demora um pouco mais para ter uma retomada, mas a retomada começa a acontecer. São os estabelecimentos comerciais. Isso já está começando a identificar dessa maneira. E tem, infelizmente, a recuperação em L, que é a queda e ela não se recupera. A atividade econômica, com o passar do tempo, ela não se recupera. Podendo ser interrompida, ou seja, pode até não voltar às atividades, ou começa a recuperar aí no formato de U lá para frente. Nós temos esses 3 tipos de recuperação. E o que está relacionado com o PMOC, no geral, nos segmentos mais sensíveis à presença humana, a recuperação é imediata, é em V. Bateu no fundo do poço e começa a acontecer. De novo, não é com velocidade, mas ela reverte de imediato essa recuperação. E aí, o que vai acabar acontecendo? Vai acabar por muitas cadeias de negócios, as cadeias de restaurantes, as cadeias de lojas, as franquias, por exemplo, ou até mesmo as grandes organizações que dependem de muitos fornecedores e de muitos distribuidores daquilo que ele produz, que ele manufatura e industrializa, essas organizações elas vão dar mais atenção para os seus fornecedores e para os seus distribuidores e para os seus usuários finais. Vai ser inevitável isso. Essas grandes organizações elas não vão poder ficar contentes com a qualidade do meu fornecedor, tá ok? Beleza, tá bom. Não, ela vai ter que começar a se preocupar também com a qualidade do subfornecedor desse fornecedor dela. Vai ter que tomar cuidado com as questões ambientais, com as questões de pessoal, de recursos humanos que atendem essa cadeia toda. Então, essas grandes organizações elas passaram a ser responsáveis por toda a cadeia produtiva e distributiva. Não responsável por questões financeiras e econômicas, mas pela operação. Não, quando a gente fala do novo normal, da responsabilidade social, tem também a responsabilidade empresarial. E o que eu estou falando é isso, da responsabilidade empresarial. Muitos negócios serão abalados. Muitas empresas de médio, pequeno e grande porte também vão ficar abaladas. Então, se essas grandes empresas que comandam essa industrialização e distribuição, se elas não se preocuparem, se elas não derem atenção e cuidado e apoio, tanto para o elo anterior da cadeia, que são os fornecedores, quanto para o elo posterior, que são os distribuidores e revendas, não vai ter sucesso. Essa realidade vai fazer parte desses grupos econômicos. Os grupos econômicos vão continuar mantendo primazia, capital, poder econômico suficiente para poder comandar tudo isso, mas vai ser uma realidade que a gente vai presenciar também. Você acha... só para completar. Sim. Tem aqui o Frois, ele mandou uma perguntinha aqui para você sobre assim, olha, senhores, a importância de processos de adequações de redes e sistemas para o nosso segmento está a locomotiva, ou seja, está em grande desenvolvimento, principalmente para os empreendimentos de grande porte? Sim, porque os empreendimentos de grande porte eles vão continuar existindo, eles têm que entrar em operação. Quando a gente fala em empreendimentos de grande porte, nós estamos falando aí dos grandes centros comerciais, dos aeroportos. Por mais que os aeroportos hoje estejam com operação quase que paralisada, não tem como. E vai demandar profissionais que tenham conhecimento, empresas de porte, para poder atender essas necessidades. Eu tenho essa interpretação clara, sem dúvida nenhuma, que vai continuar sendo o motor, vai continuar sendo a locomotiva para mexer, para propiciar essas oportunidades para o nosso emprego, do nosso setor. Excelente. Eu ia fazer aquele comentário que, em suma, o Brasil é um país tropical, grandes dimensões, necessita do ar-condicionado, necessita da refrigeração, não tem como ignorar a importância do PMOC. E o PMOC agora, de novo, aquilo que eu falei no começo, não é mais a preocupação só com a eficiência energética, com a operação em si,
mas é preocupado primordialmente com o efeito final esperado, que é relacionado diretamente com a qualidade, para garantir a qualidade do ar interior. É isso, o PMOC ele tem que estar voltado para a qualidade do ar interior. O resto vai vir por consequência, mais bem. Porque, afinal de contas, né, ar-condicionado é bom e faz bem, né? E a refrigeração? É imprescindível. É isso aí, boa, Basílio, muito bem. Bom, nós já estamos nos minutos estertores finais, né? Eu gostaria, então, de fechar essa nossa sessão de hoje, que foi de um assunto, não foi diretamente um assunto técnico, não falamos aqui de compressores, não falamos aqui de relés, nem de termostatos, mas nós falamos sobre a retomada e as perspectivas que nós temos para o futuro da nossa nação. Rogando a Deus, logicamente, que nos proteja, que realmente nos cubra com seu manto protetor e que permita que as nossas atividades retornem, né, à sua normalidade o mais rápido possível, apesar dos políticos, né, pessoal? Sem fazer qualquer tipo de ideologia, que não é o caso para cá. Mas nós temos, nós da Brava e também da Academia do Ar 360, nós temos a missão de fazer a difusão do conhecimento, trazer à tona em condições acessíveis para a população técnica do Brasil, informações que sejam muito úteis e que sejam também estratégicas para a continuidade dos negócios da nossa área do setor do AVAC-R. Dessa maneira, a discussão que nós tivemos hoje aqui, espero que tenha servido para os amigos e amigas que nos acompanharam, de alguma maneira inspiradora, porque nós pode perceber, nossa agenda é uma agenda positiva, nós acreditamos, de maneira geral, nós acreditamos no Brasil, na maioria esmagadora das reuniões que nós temos na Brava são sempre com agendas positivas voltadas para o nosso progresso, de que maneira que podemos contribuir para o sucesso e progresso do Brasil. E esta é uma amostra, foi uma hora de bate-papo com o meu grande amigo Arnaldo Basílio aqui, trazendo informações que não são informações que nós temos aqui também, cada um com a sua cabeça. Não, essas informações, meus amigos e minhas amigas, elas são debatidas dentro das entidades que fazemos parte, o Arnaldo Basílio, eu também, e que trazemos aqui para compartilhar de forma bastante informal com vocês nessa noite de hoje. Então, eu gostaria, nessas últimas palavras, mandar o meu grande abraço para todos, para cada um de vocês aí que nos prestigiou com a sua presença. Por favor, aproveita, dá um like aí no nosso canal da Academia do Ar 360. Por favor, se inscreva, nós estamos lançando novos cursos. Nós temos um time de reforço agora na Academia do Ar, estamos com uma plataforma nova, estamos migrando para um sistema novo. O curso do PMOC, inclusive, está tendo alguma revisão face a alguns acontecimentos também, tais como essas resoluções recentes do CFT. Nós abraçamos tudo isso e vamos apresentar em caráter amplamente profissional, que é o nosso foco, é o nosso objetivo. Então, meus agradecimentos a cada um de vocês. Agradeço em especial ao Arnaldo Basílio, que nos brindou com uma hora da sua sabedoria, compartilhando informações importantíssimas para a composição do nosso cenário futuro, para o planejamento das nossas empresas, de maneira que possamos atingir o sucesso e a boa performance, principalmente nesse cenário de retomada. Grande abraço para o César, para o Libório, que sempre dá todo o nosso suporte aí, João Frois, Marcos Vinícius, Suelen Cozano, Ana Paula Gonçalves, Eduardo Salles, grande Eduardo Salles, Elias, Matheus, Maia, todos os colegas que estão aí, sintam-se abraçados com o meu boa noite. Basílio, as palavras para você, palavras finais. Sou muito grato por essa oportunidade, Parra. Fico feliz de
ter podido contribuir, ter compartilhado essas impressões. É sempre um prazer estar interagindo com você. Eu desejo um grande abraço, mando um grande abraço para todos que participaram. Desejo que todos se mantenham sãos e com saúde. Essa situação toda está passando, uma questão de fé e de perseverança e recomendação para focar naquilo que realmente é importante para valorizar o nosso dia a dia, a nossa vida e principalmente o que diz respeito à nossa saúde, que eu costumo dizer sempre. A gente tem que primeiro cuidar da nossa saúde. Nós temos que nos manter sãos, porque se você, se nós não estivermos sãos, eu não vou ter saúde para cuidar da minha família, eu não vou ter saúde para cuidar do meu negócio, eu não vou ter saúde para cuidar de ninguém. Então, não é egoísmo pensar dessa maneira. É uma questão de sobrevivência, é uma questão sensata. Mantenha-se são, primeiro você, mantenha-se são para poder ser útil e cuidar da saúde dos outros também. Muito obrigado, bons negócios e um forte abraço a todos. Muito obrigado, todos fiquem com Deus, até a nossa próxima. Um abraço.